Bem-vindos novamente aos vídeos sobre C# e ADO.NET e como veem, programar e testar o programa por vezes pode ser complexo para tentarmos encontrar aqui este nosso problema. E eu já estive a fazer aqui vários testes e realmente a coisa não funcionava e não funciona por uma razão simples. Nós temos aqui text nome e faltou-nos aqui o ponto text, ok? No entanto, e agora reparem que vamos ver aqui vários elementos aqui colocados, é dos meus testes. Eu irei depois eliminar aqui, aliás posso eliminar aqui, penso eu que posso eliminar aqui estes elementos todos. Vamos ver aqui se dá para editar e eliminar. Database Operations, Create, Upgrade, Repair, Compact, ok. Vamos aqui vamos aqui fazer uma query, neste caso delete from clientes where nome igual a João Ribeiro, ok? Vamos executar, ok, ele diz que não, temos que usar aqui, neste caso, os apóstrofos, penso eu, ok, executar, 6 ficheiros atingidos, cá está, ok, temos o Joaquim Santos e o Joaquim, por agora chega. Vamos então testar aqui, vamos fechar, gerir clientes, vamos tentar introduzir o Joaquim, ok, e provavelmente ainda não temos o caso resolvido. Reparem, gravar, dados gravados com sucesso. Ora, como temos aqui um Joaquim, isto deveria funcionar. Ora, não funciona e vamos ver porquê. Vamos apagar aqui toda esta implementação. E o que nós vamos aqui utilizar é simplesmente o seguinte. Em vez de utilizarmos o dr igual a comando.executeReader, nós vamos executar execute result set. E no execute result set, aqui dentro, nos parâmetros, vamos colocar result set options.scrollable, ok? Para que depois possamos verificar o seguinte. Se o dr.has rows, isto é, se o nosso data reader contém rows, então isso significa que ele encontrou um nome igual. Vamos então testar finalmente o nosso código. Gerir clientes, vamos colocar aqui Joaquim. Ok, temos já 2 Joaquins. Gravar e cá está, já existe um cliente com o mesmo nome. Vamos testar Joaquim Manuel. Gravar e dados gravados com sucesso. E finalmente conseguimos resolver este nosso problema, mas eu volto a sublinhar que, em primeiro lugar, uma primeira nota. Eu nunca utilizei sequer este método, pela simples razão de que depois, como iremos ter a ocasião de ver mais à frente, há formas muito mais interessantes de nós conseguirmos chegar a este tipo de resultados. No entanto, para utilizar este método, então nós devemos definir um data reader dr sendo preenchido com o comando e executando o comando desta forma, com execute result set, porque depois nos permite definir um result set option scrollable. Nós precisamos de um dr que seja scrollable para que o método hasRows possa retornar valores. Neste caso não é um método, é uma propriedade, e neste caso ela retorna um valor booleano, isto é, ou verdadeiro ou falso. Se existem linhas afetadas pelo dr ou contidas no dr, ele retorna verdadeiro, se não existem, retorna falso. Ora, como nós aqui verificamos se existem linhas e ele diz que sim, então é porque existe já um cliente com o nome, ok? Ora, vamos fazer simplesmente o seguinte agora, depois de ele fazer esta verificação, voltamos aqui à estaca em que estávamos inicialmente, que é a adição de um novo cliente. Ele verificou se existia. Se não existir, ele vai introduzir então um novo utilizador. No final, aqui, quer seja da gravação de um novo utilizador, quer seja da edição dos clientes, nós vamos ter que atualizar, ou melhor, refrescar a grelha de clientes. Então, constrói grelha clientes, ok? E depois mostra a mensagem a dizer dados gravados com sucesso. Antes de tudo isto, eu vou copiar esta implementação que aqui tenho,
vou preparar tudo para um novo cliente e só depois no final é que aparecem os dados gravados com sucesso. Ok? Vamos então voltar a testar. Gerir clientes, temos aqui já muito material, vamos colocar aqui o João Ribeiro, ok, Rua Testes, código postal 1122, Lisboa, gravar, ok, dados gravados com sucesso, cá está, tudo preparado para um novo cliente. Vou tentar inserir novamente o João Ribeiro, qualquer coisa, e ele vai me dizer, ops, atenção, já existe um cliente com o mesmo nome, ok? Fantástico, está a funcionar, vamos clicar em novo cliente, ele prepara um novo cliente e, portanto, nesta circunstância está tudo a funcionar em pleno. Vamos rapidamente avançar, colocando ainda aqui um outro comando, que é o apagar tudo, cmd apagar tudo, ok? Vamos aqui colocar apagar tudo. Este comando só vai ser acionado se existirem linhas na nossa grelha, como já tivemos a ocasião de ver na tabela das encomendas. Então, quando faz o constrói grelha, okay, que está aqui, no final ele vai fazer o seguinte, cmd apagar tudo, .enabled é igual a grelha clientes.rowCount é igual a 0. Se for igual a 0, então o enabled é igual a false. Caso contrário, é igual a true. Usamos então uma condição ternária para definir o estado de habilitação ou desabilitação do comando apagar tudo. O comando apagar tudo vai simplesmente apagar todos os registros da base de dados. E eu digo isto porquê? Porque ao apagar o cliente, automaticamente vai também apagar todas as encomendas do cliente. E vamos ver se isso acontece, ok? Então, if messagebox.show, atenção, deseja eliminar todos os dados da base de dados, vírgula, atenção, vírgula, messagebox.buttons.yes, no, e agora aqui um warning, ok? E se isto for igual a dialogresolve.no, então ele faz um return, ok? Return, para que ele não avance aqui na execução deste código, ok? Eu aqui coloquei o no mal, ok? Está a funcionar. Agora aqui vai simplesmente fazer o SQLC connection, ligação, igual a new SQL connection main ponto str ligação, ligação ponto open, ligação ponto close, e aqui depois um SQLC command, comando é igual a new SQLC command delete from clientes, ok? E depois execute, ou melhor, comando ponto execute non-reader, ou non-query neste caso, ok? No final vai refrescar a grelha de clientes. Então, constrói grelha clientes, certo? E vai preparar e também preparar para novo cliente. Então, cmd novo cliente clique, cmd novo cliente, event args.empty, ok? Parece justo. Vamos verificar o seguinte. Temos aqui nas encomendas uma encomenda para o Joaquim Santos, ok? O Joaquim Santos é o cliente número 1. Se nós repararmos aqui nas encomendas, cá está o Joaquim Santos, é o cliente número 1. Nas encomendas temos aqui o ID cliente 1. Ora, o que é que vai acontecer agora quando eu eliminar todos os meus clientes? Eu vou apagar, ele diz, atenção, deseja eliminar todos? Não. Deseja eliminar todos? Sim.
automaticamente ele apagou. Reparem o que é que vai acontecer quando eu entrar nas encomendas. As encomendas também desapareceram. E isto porquê? Porque a nossa base de dados foi construída de forma relacional. Isto é, eu tenho aqui na construção da minha base de dados, na tabela de clientes, tudo normal, mas na tabela das encomendas eu tenho aqui o foreign key, a minha relação. E ele diz o seguinte: foreign key ID clientes faz uma referência, portanto o ID cliente faz uma referência, ou neste caso uma ligação, à tabela clientes ID cliente. E sempre que existe um delete no clientes, o que ele vai fazer é um cascade. Isto é, vai apagar também nas encomendas, que é o que faz sentido. Se um cliente foi eliminado da minha base de dados, as suas encomendas também foram eliminadas, ok? Eu poderia optar por deixar ficar tudo isto, mas depois iria originar um erro, porque quando eu fosse a tentar apresentar as minhas encomendas, obviamente que não iria ser encontrado o nome do cliente cujo ID era igual a 1, porque entretanto ele tinha sido apagado. E neste caso, os conceitos que envolvem esta situação é o conceito de bases de dados relacionais e um conceito que se designa por integridade referencial. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que para um cliente que aqui está, ele vai manter a sua integridade em termos de referências com as encomendas. E se as encomendas, ou melhor, as encomendas mantêm uma integridade referencial com os clientes. Se um cliente for eliminado, todas as encomendas desse cliente serão automaticamente eliminadas pelo sistema, não tendo o utilizador que se preocupar com esse pormenor. Ok? Vamos então aqui fazer algumas experiências. Ainda não temos aqui o apagar a funcionar, tudo bem. Não temos clientes, não temos encomendas. Vamos adicionar aqui o cliente 1 com a morada 1 e o código postal 1. Ok? Gravar. Muito bem. Vamos adicionar o cliente 2 com a morada 2 e o código postal 2. Ok? Gravar. Temos então dois clientes. Vamos fechar. Vamos às encomendas. Vamos ver aqui que temos dois clientes. Para o cliente 1 vamos colocar o automóvel, gravar. Para o cliente 2 vamos escolher uma moto e vamos gravar. E portanto reparem que o cliente 1 e o cliente 2 têm cada um deles uma encomenda. Vamos aqui clicar em fechar, vamos ao gerir clientes e vamos apagar o cliente 1. Ok? Então, para apagar o cliente 1, vamos ter que habilitar aqui o comando de apagar. Então vamos sair e no próximo vídeo vamos introduzir o código para eliminar o cliente.